pedir para que os irmãos possam se colocar de pé, vamos começar mais um culto e vamos começar louvando, amém? Luz do mundo viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Boa noite, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Estamos dando início aí à segunda parte, né, da nossa programação deste domingo. E nós iremos orar. Vamos falar com o nosso Deus neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado derramado sobre nossas vidas. Neste momento nós oramos pelos irmãos que aqui já se encontram, pelos irmãos que estão a caminho, aqueles que nos acompanham através, Senhor Deus, do nosso canal no YouTube, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem
feito por nós, pelo teu cuidado, pelos livramentos, ó Pai, e obrigado pela nossa saúde. Que este culto, ó Pai, seja abençoado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso culto, ao nosso Deus. Os irmãos podem se assentar. Vamos fazer uma leitura bíblica alternada, que se encontra em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Terá participação do dirigente e todos os irmãos. Então diz assim a palavra do Senhor: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém. Queridos irmãos, nós gostaríamos de conhecer os nossos queridos visitantes que aqui se encontram em nosso meio, e nós iremos fazer um pequeno exercício. Neste momento eu vou pedir que somente os irmãos membros, congregados, né, aqueles visitantes que tenham vindo já depois da terceira vez, que fiquem de pé. E logo em seguida nós iremos saudar os nossos visitantes. Só a Igreja Batista da Liberdade, fiquem de pé, por gentileza. E neste momento nós convidamos os nossos visitantes a se colocarem de pé e toda a igreja irá dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você, irmão, que está próximo do nosso visitante, você pode saudá-lo, né, apertar a mão dele, desejando: seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmã Júcia, irmão Jorge, estamos felizes aí pelo retorno de vocês, né? Espero que que pelo que vocês passaram lá sejam dias, né, que foram dias abençoados com os familiares de vocês. Então, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Convido o grupo de louvor, vamos todos juntos render louvores ao nosso Deus e graças. Amém? Vamos todos juntos louvar ao nosso Deus com o grupo de louvor neste momento. Todos em pé ainda, irmãos. Amém, irmãos? Continuando esse momento, continuando esse culto, vamos cumprimentar uns aos outros, acolher os visitantes, vamos louvar a Deus. Amém? Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos. Viver em comunhão com os meus irmãos, ó, quão bom e quão suave. Viver em comunhão com os meus irmãos, a casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa, oh, oh, aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, Ó, quão bom e quão suave é viver em comunhão com os meus irmãos, a casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. E a fofoca ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa, oh, oh, aqui na casa do Senhor. Oh,
com suave, viver em comunhão. Ó, quão bom e quão suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave é viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. Hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa, oh, oh, aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave é viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Ó, quão bom e quão suave, viver em comunhão. Amém. Continuando esse momento de louvor, a próxima música é sobre um futuro melhor que temos com Deus quando nós abrimos nosso coração e buscamos ao Senhor Deus. Deus pensa sobre mim, são pensamentos de paz. Eu sei que tua vontade é o que eu mais quero. Um futuro, eu sei que há um futuro. Tua vontade é perfeita e agradável. Eu sei que os teus planos jamais serão frustrados. Um futuro, eu sei que há um futuro. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre a meu favor. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre a meu favor. A meu favor. Deus pensa sobre mim, são pensamentos de paz. Eu sei que tua vontade é o que eu mais quero. Eu sei que há um futuro. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre ao meu favor. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois
sei que há um futuro. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre ao meu favor. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre ao meu favor. Ao meu favor. O Senhor é grande, muito digno de ser louvado. O Senhor é o motivo de todos nós estarmos aqui. O Senhor é o motivo de podermos ter certeza da nossa salvação, de termos uma vida transformada. Amém. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só igreja, só igreja. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A Ele a glória
Podemos assentar, irmãos. Queridos irmãos, nós precisamos orar. Esse é o nosso momento de oração em duplas. Então, neste momento, você está com oportunidade de sair do seu lugar, né, procurar um visitante, procurar um irmão, para você estar orando juntamente com ele. Né, precisamos orar pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, pela nossa igreja, precisamos orar aí pela nossa cidade, né, por esse Brasil. Então, esse é o nosso momento de oração. E para finalizar esse momento, eu convido o irmão Edson, e ele estará encerrando com uma oração. Mas nesse momento você está com a oportunidade de orar com o irmão que está do seu lado, com os visitantes que aqui se encontram em nosso meio.
Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Eu tenho conversado com muitas pessoas durante a semana e a preocupação de muitos é na questão do calor e não se sabe o que virá pela frente. Me lembro de um amigo meu que mora em Porto Alegre e ele disse que na ótica dele, pensou que era o fim do mundo, aquela situação que eles passaram ali. Ele é católico, e ele me disse, Edson, eu fiquei apavorado. Então, nós não sabemos o que acontecerá amanhã. E a palavra de Deus diz que Deus coloca essa questão à nossa frente para que o temamos. Mas tem uma passagem que eu gosto muito de ler, ela está em Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, irmãos, eu conclamo aquele que puder vir na quarta-feira para o culto de oração, venha, porque nós precisamos de oração. Temos de orar pela Venezuela, temos de orar pela Ucrânia, pelos países que estão em conflito. Eu agora tenho orado o dia todo. Graças a Deus, Deus colocou essa situação para mim e eu passo o dia orando, irmãos. Porque nós não temos outra saída. É oração, oração e oração. Então, aquele que puder vir na quarta-feira, venha, em nome de Jesus. Obrigado. Encerrar com oração. Na posição que nós estamos, tá? Que vocês estão. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por mais um dia de vida. Somos gratos a Ti pela salvação. Somos gratos a Ti pela família que temos. Abençoa todo este culto. Abençoa mais uma vez cada um de nós e a mensagem que virá. Senhor, te pedimos encarecidamente pela entrada e saída da residência de cada um. Nos abençoa, Senhor, para que não sejamos surpreendidos pelo homem mau. Nos abençoa toda vez que sairmos e chegarmos em casa. Nós só podemos recorrer a Ti, a mais ninguém. Nós também Te agradecemos pelas orações proferidas agora há pouco. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos fazer um recitativo bíblico uníssono que se encontra em Ezequiel 38 e 23. Logo após será o nosso momento de dedicação de dízimos, ofertas e vidas. Eu convido aqui a irmã que ele estará regendo o hino congregacional. Vamos todos juntos? Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Vamos todos juntos entoar o nosso hino 422 do cantor cristão, Trabalho Cristão. Querido visitante, esse é o nosso momento, é o momento da igreja, de dedicação, de dízimos e oferta. Sinta-se à vontade em querer fazer parte desse momento tão especial para a nossa igreja. Amém? Você
Amém. Convido o pastor Rodrigo aqui à frente. Nós iremos agradecer ao nosso Deus pelas ofertas, dízimos recolhidos e também orar pelo nosso pastor que trará a mensagem dessa noite. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Louvamos, Senhor Deus, pela vida de cada irmão que veio aqui à frente, entregar dízimo, oferta, consagrar a sua vida diante do Senhor. Te agradecemos pelo que foi recolhido, ó Pai, e será usado, Senhor Deus, para a tua obra, ó Pai, para o crescimento dos teus trabalhos. Continue abençoando a tua igreja, cada irmão, e neste momento nós oramos pelo nosso pastor Rodrigo, que trará a mensagem desta noite. Continue usando o teu servo, ó Pai, e nós louvamos a Deus pela vida dele. Obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado até aqui conosco. Em nome de Jesus, hoje e sempre te agradecemos. Amém. Podemos assentar, irmãos. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amados, quero convidá-los, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, dando continuidade à exposição desse livro. Hoje, no capítulo 2, haveremos de reconhecer qual é o diagnóstico que o Senhor Jesus fez da igreja em Tiatira. Então, com nossas Bíblias abertas, em Apocalipse, capítulo 2, 18 a 29. Queridos, na terça-feira nós iniciamos a nova classe de batismo e futuros membros. Nós estamos com 13 pessoas participando dessa classe, e você que é recém-convertido, recebeu Jesus como Senhor da sua vida, ainda não é batizado e deseja conhecer mais a palavra de Deus, preparar-se para o batismo, queremos convidá-lo a fazer parte dessa classe. Toda terça, 19h30. Ou se você está vindo de outro estado, ou até mesmo aqui em Boa Vista já e deseja tornar-se membro da nossa igreja, também essa classe é para você. Queremos convidar a todos que estão nessa condição. Pois bem, amados, sem mais delongas, vamos orar mais uma vez. Após a oração, iniciaremos a leitura do texto e a exposição do mesmo. Apocalipse capítulo 2, 18 até o versículo 29. Oremos ao Senhor nosso Deus. Bendito Deus, amado eterno Pai, é no nome de Cristo Jesus, Senhor, que queremos glorificá-lo, exaltá-lo nessa noite tão preciosa que Tu nos dás. Obrigado, Deus, por tão grande salvação.
que foi propiciada por meio de Cristo, ó Pai, teu Filho amado. Ó Deus, queremos te agradecer por esse tempo que temos para juntos meditarmos, ó Deus, o ensino da tua palavra. Pedimos-te, ó Pai, que teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, ó Deus, que o nosso coração esteja receptivo à tua palavra, nossa mente possa, ó Deus querido, verdadeiramente reconhecer a grandeza da tua palavra e todos juntos possamos nos submeter ao Senhor e vivemos para a tua glória. Em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Vamos então, irmãos, Apocalipse capítulo 2, 18 a 29. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Conheço tuas obras, teu amor, tua fé e teu serviço e a tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometerem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei cada um de vós segundo suas obras. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem essa doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o diagnóstico da igreja em Tiatira, ele é extremamente relevante para nós no tempo de hoje, quando nos deparamos com a necessidade de sermos discípulos sadios de Cristo Jesus. Nos deparamos com a necessidade de termos igrejas sadias. É muito importante percebermos que o ensino que a carta transmitida a Tiatira nos traz é muito claro. Podemos assim resumir o ensino que a igreja sadia teme o seu Senhor e conserva o que tens até que Ele venha. Queridos e amados irmãos, observemos o quanto que esta carta, ela traz uma profunda mensagem de temor ao Senhor. Será que nós tememos a Deus como devemos? Será que o temor ao Senhor pode ser verificado em nossas decisões diárias, em nossa conduta pessoal, familiar, profissional, social? Queridos e amados irmãos, certamente podemos declarar com muita tranquilidade que ser fiel ao Senhor Jesus não é nada fácil. Ser fiel a Deus não é nada fácil. Um crente de verdade sempre viverá uma grande tensão neste mundo. Eu, Rodrigo, vivo essa tensão. Você, se já nasceu de novo, foi atraído a Cristo, é regenerado, você também vive a mesma tensão. E essa tensão é entre agradar a Deus ou agradar a mim mesmo. Agradar aos meus anseios, os meus desejos, as minhas vontades, realizar, saciar plenamente aquilo que anseio. Queridos e amados irmãos, o quanto que este mundo nos oferta inúmeras oportunidades de saciarmos os nossos desejos. Quem lhe diz que é fácil seguir ao Senhor Jesus Cristo,
está mentindo. Portanto, abra os seus olhos, porque não é fácil ser crente. Não é fácil ser discípulo de Jesus Cristo. Não é fácil viver uma vida que agrade ao Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, ao tratar do custo do discipulado, quando Lucas, o médico historiador, registra os ensinos de Cristo no capítulo 14, ali Lucas vai mostrar o custo de seguir ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, seguir a Cristo Jesus requer estar pronto para renunciar à própria vida, renunciar nossos próprios desejos, renunciar os nossos sonhos, as nossas vontades, para que tão somente a vontade dele seja plenamente realizada. Por isso que o ensino dessa noite nos traz a mensagem que a igreja sadia teme o seu Senhor e conserva o que tens até que ele venha. Observemos, queridos irmãos, o versículo 18, olhe para o texto. Aqui temos como já padrão nessas cartas destinadas às igrejas locais da Ásia Menor, cartas estas que foram ditadas pelo Senhor Jesus Cristo. Vejam como o texto começa. Versículo 18 diz: escreve ao anjo da igreja em Tiatira. E nós sabemos, irmãos, que o início de toda a carta, ela tem uma mensagem relativa ao caráter, à pessoa de Cristo e aos seus destinatários, e como Cristo deveria ser percebido por esses destinatários. Observemos então aqui que no versículo 18 está muito claro que o Senhor Jesus é o verdadeiro Filho de Deus e seu julgamento é certo. O versículo 18 é um versículo que já nos traz um alerta à necessidade de possuirmos um verdadeiro, um genuíno temor a Deus. Queridos irmãos, a cidade de Tiatira não é uma cidade aclamada como as cidades anteriores. No entanto, a sua localização estratégica favorecia o comércio entre a Europa e a Ásia. Logo, em Tiatira circulava muito dinheiro. E é interessante, irmãos, que ali em Tiatira a cidade se organizou em torno de associações, em torno de relações comerciais que se davam por instituições, as quais favoreciam o comércio, o intercâmbio. E, queridos e amados irmãos, o problema não eram as associações comerciais, por exemplo, associações comerciais de padeiros, ceramistas, curtidores, tecelões, metalúrgicos, que ali também existia, mas aquilo que se requeria ao ser participante de uma sociedade, de uma associação comercial. Observe o que vou dizer porque é muito importante. Era simplesmente impossível ser próspero em Tiatira se você não compactuasse com as regras do comércio e com o estilo de vida regrado a festas idólatras e as orgias sexuais. Preste atenção nisso. A cidade de Tiatira, um forte comércio havia naquela cidade, e associações, sociedades, articulavam-se nos bastidores para favorecer uns aos outros, para privilegiar uns aos outros, de modo que todos pudessem usufruir das benesses de um local altamente favorável ao comércio. Se você não se rendesse aos cultos pagãos e não participasse das festas de orgias, quando essas eram existentes, você estava cometendo um suicídio comercial. Essa era a tensão que os crentes de Tiatira viviam. Para serem prósperos, eles tinham que assumir a cultura do mundo. Para serem prósperos, eles tinham que conciliar a fé cristã com um estilo de vida liberal, onde tudo é lícito e deve ser experimentado conforme a conveniência. Para serem prósperos e terem mais oportunidade de ascensão social, mais negócios, maior rentabilidade, eles precisavam fazer concessões. E assim então, queridos e amados irmãos, esse era o modus operandi da cidade de Tiatira. Isso significa que se enquadrar a leis do comércio,
mesmo que houvesse irregularidade, apoiar e participar das festas consagradas a ídolos e orgias sexuais era necessário, se você quisesse ter sucesso. Percebem a atenção da igreja? E, amados e queridos irmãos, o evangelho chega em Tiatira também no primeiro século. Assim como nas demais cidades, das quais não temos cartas destinadas a estas, de forma como foi, por exemplo, as cartas de Paulo, não sabemos precisar quando a igreja começa, mas a partir do ano 50, é possível que a igreja ali nasce. Seja por meio das ações missionárias de Paulo e sua equipe, seja por meio de pessoas mudando-se de cidades, ou judeus que estavam no Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo, depois foram para lá. Não nos importa saber como e quando a igreja ali começou, mas sabemos que já no primeiro século havia uma igreja de Cristo naquela localidade. Com isso, então, diante a esse cenário, a esse contexto social, cultural e econômico de Tiatira, nós temos a revelação do caráter de Cristo, e mais uma vez eu lhe convido, olhe para o texto, e vejam como Cristo é apresentado a esta igreja. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo, e os pés semelhantes ao metal que brilha. Irmãos, é impressionante o quanto que, uma única vez, o título Filho de Deus é apresentado no livro de Apocalipse. Esse é um título usado nas Escrituras que revela a majestade, a divindade de Cristo Jesus. Por exemplo, os evangelhos estão fartos desse título sendo dado a Cristo, porque Ele é Deus encarnado, Ele é Filho de Deus. Assim então, quando Jesus se apresenta, assim diz o Filho de Deus, Jesus Cristo está dizendo que tão somente Ele é o único e verdadeiro Filho de Deus. O Senhor Jesus, apresentando-se como verdadeiro Filho de Deus, Ele está estabelecendo com isso um contraste. Que contraste? Em Tiatira, César, o imperador romano, e Apolo, deus grego, eles eram adorados como filhos de deuses. E os irmãos conhecem muito bem de mitologia grega. Os filmes da Marvel e tantos outros filmes, documentários, nos trazem informações bem detalhadas acerca desses fatos. E assim então, Cristo está mostrando que não é Apolo, não é César, mas Ele é o verdadeiro Filho de Deus. E como Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. A sua deidade, a sua divindade está claramente revelada nas Escrituras. E ao apresentar Jesus Cristo como Deus encarnado, Deus entre nós, o Emanuel, vejam, amados irmãos, como Ele é descrito. Olha para o texto. Que tem os olhos como chama de fogo. O que isso quer dizer? Que Jesus Cristo, Deus, Ele é o Senhor, e como Deus, Ele é Deus santo, justo, juiz e ira. Semana passada destacamos muito esta verdade acerca do caráter da pessoa de Cristo, porque o tempo de hoje existe uma banalização da pessoa de Jesus. Querem um Jesus efeminado, querem um Jesus fracote, um Jesus sem poder algum, sem autoridade alguma. E assim então, queridos, o que nos é apresentado no texto é que, como Deus santo, justo, juiz e ira, Ele é Deus que julga e condena os seus inimigos. Jesus é o Senhor, e como Deus santo, justo, juiz e ira, Ele exige, Ele não pede, Ele não implora, Ele não suplica, mas Ele exige dos seus uma vida de santidade. Absolutamente, amados irmãos, ao mostrar que Jesus Cristo tem olhos como chama de fogo, o Senhor Jesus está mostrando à igreja em Tiatira e mostrando às suas igrejas em todos os séculos, em todas as eras, que absolutamente nada está oculto aos seus olhos e ao seu santo e justo julgamento. Queridos e amados irmãos, chama de fogo é tanto condenação aos ímpios, como purificação aos santos. Queridos, nós não podemos brincar de ser crentes, nós não podemos brincar com a nossa vida. Nós não podemos fazer como o mundo faz com Jesus, o mundo debocha de Jesus.
o mundo ridiculariza. Blasfêmias e mais blasfêmias, como mostramos semana passada. E vejam como conclui a apresentação de Cristo. E os pés, semelhantes ao metal que brilha. Queridos, observem que, ao falar de pés semelhantes ao metal que brilha, lembremos-nos que em Tiatira, uma cidade de comércio intenso, de muitas associações, ali em Tiatira, segundo historiadores, havia uma metalurgia, e esta produzia armaduras, produzia equipamentos para o exército romano que estava naquela região. Então, assim, Jesus Cristo está apresentando-se como tendo que os pés semelhantes ao metal que brilha, e isso está diretamente relacionado ao contexto de Tiatira, onde havia essa mitologia, e Jesus está mostrando o seguinte: não é Apolo, o padroeiro da cidade, que é adorado como Deus, um guerreiro montado num cavalo, que empunhado uma espada combate, mas é o próprio Cristo que está ali presente. Ele está presente em Tiatira e nada foge ao seu olhar. Queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus se apresenta com pés semelhantes ao metal que brilha, para mostrar que Ele está presente e guerreia contra os seus inimigos. Como é importante entendermos que Jesus Cristo é o verdadeiro guerreiro divino, e seu poder logo será experimentado pela igreja. Por isso, queridos amados irmãos, que a mensagem dessa noite, ela é muito clara e simples. A igreja sadia teme o seu Senhor e conserva o que tens até que Ele venha. Assim, então, ao apresentar-se à igreja, Jesus Cristo continua a falar, e aqui João registra o que Jesus falou, versículo 19 e versículo 20, nós temos a avaliação de Jesus. Com isso, então, o Senhor Jesus avalia a saúde espiritual da igreja em Tiatira. E é com isso, amados, o que temos usado como padrão, análise de SWOT que Jesus faz. Primeiro, uma análise do ambiente interno, forças e fraquezas daquela igreja. No versículo 19, nós temos os pontos fortes. Vejamos os pontos fortes. Versículo 19, olhe para o texto. Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Vejam que impressionante, a força em Tiatira resulta de sua determinação no serviço do Senhor e na prática do amor cristão. Isso é louvável. É uma igreja operosa, é uma igreja que trabalha. A prática dos propósitos da comunhão fraternal e o serviço cristão são saudáveis em Tiatira. O tom da fé é evidente em Tiatira. A prática do amor cristão é notória. Queridos, a igreja em Tiatira está em franco crescimento. Ela está se desenvolvendo. Nesses aspectos, ela assemelha-se às igrejas de Tessalônica, às igrejas e a igreja de Colossos, que também foram reconhecidas como saudáveis na prática do propósito do serviço e na prática do propósito da comunhão fraternal. Todavia, meus queridos irmãos, o ponto fraco, que é trágico para aquela igreja. O ponto fraco, versículo 20, olha o que o texto diz: mas tenho contra ti que toleras. Todos comigo. Mas tenho contra ti que toleras. Amados e queridos irmãos, o ponto fraco é tolerar o ataque contra o ensino e a adoração. O ponto fraco é tolerar o ataque, a prática do propósito do ensino e a prática do propósito da adoração. No original grego, tolerar, sabe o que é? É permitir, não atrapalhar. Interessante, não atrapalhar. Ou seja, na igreja em Tiatira, os liberais tinham acesso fácil e a liberdade para difundir os seus falsos ensinos. A igreja em Tiatira não colocava nenhum impedimento para o avanço dos falsos mestres, dos liberais em seu meio.
E o que Jesus Cristo está confrontando aquela igreja é que eles não mandaram embora os liberais que estavam dentro dela. Eles não expulsaram aqueles que difundiam doutrinas estranhas e práticas rejeitadas por Deus. Eles não mandaram embora do meio da igreja aqueles que ensinavam e praticavam os ensinos de Jezabel. Irmãos, o quanto isso é sério, porque o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele vai falar no Sermão da Montanha: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O apóstolo, não o apóstolo, mas Tiago, aqui, meu irmão de Jesus, não é o apóstolo, mas o meu irmão de Jesus, Maria casada com José, teve outros filhos. E Tiago, aqui, meu irmão de Jesus, vai falar assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. E a igreja em Tiatira não estava atenta a este fato, de que ela queria servir dois senhores. Ela queria ser amiga do mundo. E essa foi a sua fraqueza: servir a dois senhores e ser amiga do mundo. Ela falhou em conservar a sã doutrina e a vida de consagração a Deus, a vida de adoração ao Senhor. Ela falhou porque deu ouvidos aos ensinos de Jezabel e assimilou a sua prática. E como um câncer, uma metástase que corrói o corpo por inteiro, assim, a vida daquela igreja foi corroída, o seu ensino, a sua adoração. Ela falhou no ensino porque foi seduzida pelos prazeres sexuais de uma vida libertina. Ela falhou na adoração porque assentou-se à mesa para deleitar-se dos prazeres do mundo. O liberalismo, queridos e amados irmãos, ao longo de toda a história, não é somente um fato recente do século XIX, mas o liberalismo, ele ataca a igreja de forma sorrateira, e o seu foco está atacar o ensino e atacar a adoração. Por isso, queridos irmãos, avalie o seu estilo de vida. Que valores, princípios e práticas são evidentes em seu caminhar diário? Pare um pouco agora, porque a mensagem dessa noite, ela justamente nos convoca a fazermos um autodiagnóstico na presença de Deus, uma autocrítica, e verificarmos se de fato tememos a Deus. Será que realmente tememos a Deus? Ou achamos Ele como um Papai Noel, um velho bonachão? Aqui então, queridos e amados irmãos, precisamos considerar os nossos caminhos. Que pecados você tem tolerado em sua vida pessoal e familiar? Que pecados a IBL tem tolerado? Então, diante dessa análise do ambiente interno, das forças e fraquezas da igreja, o Senhor Jesus continua a falar, e agora passamos a uma análise do ambiente externo, as ameaças e oportunidades, e versículo 20 mostra-nos as ameaças. E é interessante, irmãos, olhe para o texto novamente, versículo 20, a continuidade dele, que diz assim: Jezabel, mulher que se diz profetiza, ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. É interessante perceber que, diferente das cartas anteriores, em Tiatira, a ameaça externa não tem um foco no culto ao imperador, mas justamente na exigência de se enquadrar a um estilo de vida pagão para se ter sucesso profissional e econômico e continuar sendo membro da igreja. Percebem, irmãos, o quão é atual? Percebem o quão essa ameaça não está reclusa ao primeiro século? Jezabel, mulher que se diz profetiza, então, esta é a ameaça, vem desta mulher, seus ensinos, e é tão irônico isso, porque o nome Jezabel significa puro. No entanto, quando nós olhamos na palavra de Deus, as Jezabéis que a Bíblia nos traz, todas elas foram mulheres ímpias, iníquas, que levaram o povo de Deus à devassidão moral.
Amados e queridos irmãos, a primeira Jezabel atuou nos dias do profeta Elias. Foi ela que introduziu em Israel o culto a Baal e misturou religião com prostituição, promovendo adoração sexualmente desenfreada a Baal. Como falei semana passada, na questão da fertilidade, orgias sexuais eram feitas abertamente no campo, para que por meio disto houvesse a colheita, houvesse frutos em abundância. E queridos e amados irmãos, o mesmo ocorreu na época do povo de Deus, no Antigo Testamento, no período de Israel, e agora em Tiatira. A Jezabel de Tiatira se apresentava como uma profetisa da parte de Deus. Ela dizia ter ensinos mais profundos da parte de Deus para o povo de Deus, mas a verdade, ela era profetisa de Satanás. Há também uma outra possibilidade em dizer que ela argumentava que você precisa conhecer profundamente o seu inimigo para combatê-lo. Parece que alguém já falou isso, não é? A arte da guerra? Seja por um caminho ou por outro caminho, ambos levam para o mesmo fim. Então, dizendo ela que você precisa, que ela tinha ensinos mais profundos da parte de Deus, ou se você precisa conhecer mais seu inimigo para poder eliminá-lo, aqui, queridos amados irmãos, se estabeleceu um câncer na vida da igreja, a qual membros daquela igreja foram levados à imoralidade sexual e ao culto pagão. Não nos enganemos, amados irmãos, a tática de Jezabel é a mesma dos falsos mestres dos nossos dias, que afirmam ser as Escrituras um livro insuficiente que precisa ser atualizado. Os irmãos se lembram do domingo passado. Então esta é a ameaça. Esta é a pessoa que promove a ameaça. E com isso, então, qual é a ameaça especificamente? Olhem para o texto. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. É tão interessante isso, porque no Concílio de Jerusalém, quando há um grande debate de judeus e gentios convertidos, o que deveria ser colocado sobre os gentios, nós não vamos entrar em detalhes, só faço uma breve menção aqui, mas uma das coisas que fica estipulada para que os gentios, os cristãos gentios, se abstivessem, é justamente, dentre 4 coisas, 2 é o quê? Comida sacrificada a ídolos e a imoralidade sexual. E vejam o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele diz que esta seduz meus servos. O Senhor Jesus, portanto, identifica Jezabel justamente para deixar claro que o pecado é o mesmo no Antigo Testamento, está no Novo. Um povo de Israel, agora na igreja, o Senhor Jesus está deixando claro que assim como os seguidores de Baal e dos nicolaítas foram ameaças para o povo de Deus, o mesmo acontece com os seguidores de Jezabel. Vejam, irmãos, percebam uma questão fundamental. 3 grupos que atuam para o mesmo fim. Os profetas de Baal, os seguidores de Baal, os nicolaítas e Jezabel. Ambos, os 3, atuam para enganar o povo de Deus, persuadindo a adotar um estilo de vida que lhe permitia, isso aqui é sério, ser aceito pelo mundo e manter-se como membro da igreja. Pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja. Quantas igrejas, irmãos, estão inchadas com membros assim? Podemos considerar que a Jezabel de Tiatira é, na verdade, uma representante dos nicolaítas em Tiatira. Os nicolaítas atacaram a igreja em Éfeso, em Pérgamo e agora em Tiatira. Porém, lembremos-nos que a igreja em Éfeso resistiu o ataque dos nicolaítas. Sobre esta igreja, o Senhor Jesus declarou no capítulo 2, versículo 6 de Apocalipse: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então vejam, a igreja em Éfeso não sucumbiu a esse ataque. A igreja em Éfeso não foi seduzida pela adoração a ídolos e nem pelas orgias sexuais, enquanto
a igreja de Pérgamo e Tiatira, sim. A igreja em Pérgamo sucumbiu ao ataque dos nicolaítas. Sobre eles o Senhor Jesus declarou, capítulo 2, versículo 15, outro sim. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, a igreja em Pérgamo e Tiatira caíram na mesma natureza dos ataques dos emissários de Satanás. Eles caíram no pecado da idolatria e da imoralidade sexual. A Jezabel de Tiatira estava induzindo o povo de Deus ao pecado. Ela pregava, ela ensinava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados. O importante eram os conhecimentos profundos de Deus. Que, na verdade, o Senhor Jesus, no versículo 23, vai chamar profundos segredos de Satanás. Amados e queridos irmãos, uma falsa doutrina, um falso ensino, que corrói a adoração, que corrói a moralidade, que corrói a pessoa, a família, a sociedade. Ela ensinava, amados irmãos, que os crentes não podiam cometer suicídio intelectual e nem comercial. Que comer a carne sacrificada a ídolos e praticar atos imorais era necessário. E aí cai na mesma questão que já disse anteriormente. Afinal de contas, onde abundou o pecado, não superabundou a graça? Então comamos e bebamos, vamos nos fartar, porque está tudo resolvido. Lê do engano. O ensino dela era que não há mérito em vencer o pecado sem antes experimentá-lo. Aí vem aquela propaganda antiga, que a geração nova não conhece, mas é assim: experimentar, experimentar, experimentar. Quem lembra dessa propaganda? Levanta sua mão para eu ver. Só os velhos lembram. Vamos todos juntos fazer um coro aqui, vamos lá? Experimentar. Tem que ser com aquela voz satânica, sabe? Vamos lá. Experimentar, experimentar, experimentar. É assim que acontece com todos nós, irmãos. Ai daquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus nos adverte. Cometer suicídio intelectual, cometer suicídio econômico, cometer suicídio profissional por causa de um Jesus é ruim. E aí, com isso, a falsa moral. A proposta de Jezabel, amados e queridos irmãos, era oferecer uma nova versão do cristianismo. Um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, sem legalismo. O que ela queria era modificar o cristianismo para se adequar à moralidade do mundo. Ela ensinava uma prática ecumênica, sincrética, pagã, que exaltava o pecado e uma vida totalmente dissoluta. Por isso, amado irmão, querido irmão, o que lhe induz ao pecado? Reflita na sua vida. Quais são as áreas de tentação em sua vida? Cada um de nós temos as nossas próprias áreas. No liberalismo, tudo é permitido. No liberalismo, a bebida alcoólica é lícita. Pecado é se embriagar. O fumo é lícito, alivia a ansiedade e reduz o estresse. A mentira é lícita, desde que me livre de problemas maiores. O sexo no namoro e no noivado, o pecado da fornicação, é lícito. Não devo reprimir os meus impulsos sexuais, afinal os hormônios estão à flor da pele. É simples, use camisinha. O sexo fora do casamento, o adultério, é lícito. Uma vez que o meu cônjuge não me sacia, eu preciso me saciar. Então, se meu cônjuge não me sacia, eu procuro alguém que me sacia. Queridos e amados irmãos, o sexo com o mesmo sexo é lícito. Afinal de contas, eu me sinto atraído pelo mesmo sexo, e que pecado há nisso? É o amor. O suborno, nem tudo é perfeito, afinal de contas, o mecanismo funciona assim.
Amados e queridos irmãos, o que temos que estar atento é que não tem problema, porque é o que me convém, é o que me agrada, é o que eu quero. Se eu quero, então é lícito. Se eu quero, então eu posso. Se eu quero, então eu faço. Porque, afinal de contas, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Fim de papo. E é assim que vai ser. Percebem o quanto que a ausência de temor a Deus é tão real na vida cotidiana? Percebem que, embora muitas das vezes falamos que cremos em Jesus, adoramos a Jesus, exaltamos a Jesus, mas vivemos uma vida ímpia, pagã, e somos ateus na prática? Eu só quero do Evangelho o que me convém. Eu só quero do Evangelho o que me ajuda a ter uma paz interior, segundo a minha própria concepção do que é paz. Quantas pessoas, amados e queridos irmãos, já experimentaram o amor de Deus, não vigiaram e voltaram a cair e a viver uma vida de pecados? Caíram porque não deram ouvidos a Deus, mas deram ouvidos a Satanás, ao liberalismo que lhes seduziram. Por isso, queridos e amados, a palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19 a 20, Paulo vai falar, preste atenção nisso, tendo rejeitado a boa consciência, viera naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O apóstolo João, 1 João capítulo 2, 15 a 16, fala, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas 5:1, ele dirá, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Queridos e amados irmãos, precisamos estar atentos à vida cotidiana, porque cada um de nós somos atacados por essas ameaças, e se nós não vigiarmos, cairemos em pecado. Desonraremos ao nosso Deus, seremos motivos de escândalos, e ai daquele pela qual os escândalos vêm, advertiu o Senhor Jesus. Finalizando a análise de ambiente externo, as oportunidades se apresentam, um testemunho de vida eficaz, a qual o discípulo se constitui como sal e luz numa sociedade em decomposição. Queridos e amados irmãos, sim, cometer suicídio intelectual, sim, cometer suicídio comercial, se isso não for necessário para que Cristo seja exaltado. É tão somente assim que os incrédulos serão atraídos a Cristo e o reconhecerão como realmente Ele é, Deus. O resultado dessa avaliação é a própria carta que estamos examinando. Por isso que o ensino dessa noite, irmãos, é tão claro. A igreja sadia teme o seu Senhor e conserva o que tens até que Ele venha. Assim, então, após fazer essa avaliação, o Senhor Jesus, versículo 21 a 25, Ele vai agora dar a solução. Então, do 21 a 25, o Senhor Jesus dá a solução à igreja em Tiatira voltar a ser sadia. E como Ele o faz? Com palavras de admoestação. Versículo 21 a 23, Jesus Cristo admoesta, repreende, corrige a igreja, disciplina a igreja. E vejam do versículo 21 a 23, a primeira parte, a oportunidade versículo 21, aliás, a oportunidade de arrependimento. Olha para o texto, versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Então nós estamos falando de uma pessoa real, Jezabel. Talvez o nome dela fosse outro, Jesus aqui usou Jezabel do Antigo para fazer a conexão. Mas, amados, vejam que foi-lhe dada a oportunidade de arrependimento, mas ela não se arrependeu. A Jezabel de Tiatira, preste atenção nisso, porque isso é muito importante. A Jezabel de Tiatira, ela foi confrontada com os seus pecados, ela foi conclamada ao arrependimento, todavia, ela não deu ouvidos à voz de Deus. Ela não admitiu os seus pecados de idolatria e imoralidade sexual.
ela permaneceu obstinada em saciar os desejos do seu coração. Por isso o juízo divino é iminente e irrevogável. A palavra de Deus revela que Deus ele é misericordioso e paciente. Porém, amados irmãos, quando o pecador rejeita os apelos e as advertências, o chamado ao arrependimento, ele está escolhendo a morte. Quando não há arrependimento, quando não há mudança de vida, quando não há transformação do caráter, a pessoa está escolhendo a morte. Ninguém pode dizer que Deus age precipitadamente. Jezabel e seus seguidores rejeitaram o chamado ao arrependimento, por isso o juízo divino é iminente. Veja o versículo 22 até o versículo 23, parte dele. Aqui o juízo de Cristo sobre Jezabel e seus seguidores. Vejam que Jesus fala, Jesus dizendo, farei que ela adoeça, e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela. Se não se arrependerem de suas práticas, matarei os filhos dela. Queridos, ai daqueles que desdenham de Deus e sua palavra, o juízo divino virá. Veio sobre Jezabel e seus seguidores. Jezabel sofreria uma doença severa, mortal. Os que cometeram adultério com ela, quem são estes? São os membros da igreja que, atraídos por seus ensinos e por suas práticas sincréticas, sofreriam uma grande tribulação. A estes seriam dado uma outra oportunidade de arrependimento. Porém, o texto fala também de um terceiro grupo. Quais são estes? Matarei os filhos dela. Amados, não necessariamente filhos de sangue, mas filhos espirituais, isto é, aqueles que estavam totalmente engajados a difundir os seus ensinos e suas práticas de idolatria e moralidade sexual. Amados irmãos, ai daqueles que rejeitam a disciplina de Deus. Ai daqueles que desejam atualizar a palavra de Deus. Ai daqueles que desprezam o chamado de Deus ao arrependimento. Ai daqueles que se entregam aos seus desejos pecaminosos. A palavra de Deus é clara. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo dirá, entreguei esse homem a Satanás para a destruição da carne. No processo disciplinar que sempre objetiva a reconciliação, que sempre objetiva a restauração, o processo disciplinar bíblico, conforme estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo, é para restaurar a pessoa, mas aquela que se mantém obstinada em seu pecado, e não se arrepende, e continua teimando, continua fazendo o que é errado, Deus fala, isso que você quer, vai meu filho, pode ir. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 1. E amados irmãos, nesse processo disciplinar, chegando à última instância, a igreja ora, entregando a Satanás aquela pessoa. Vocês já vivenciaram isso? Como igreja? Orando, entregando alguém a Satanás? Em Pompeia nós já fizemos isso. Em Pompeia nós fizemos isso. Falta temor a Deus. As pessoas estão brincando de ser crente. A disciplina, irmãos, é muito sério. Não brinquemos de ser crentes. Não brinquemos com Deus e com as coisas de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20 diz, entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. A igreja em Corinto entrega uma pessoa, possivelmente, nós não podemos afirmar o seu nome, na segunda carta há alguns indícios, não entrarei nesses detalhes, mas vejam, queridos, tanto em Corinto quanto em Éfeso, Paulo está falando que aqueles que não se arrependeram e permaneceram obstinados em seus pecados foram entregues a Satanás para que a carne seja destruída. Com isso, olha o 23, o final do 23. Vejam que o Senhor, é Jesus que está falando, irmãos. E todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo suas obras.
O que o Senhor Jesus está mostrando que em breve derramaria a sua ira sobre Jezabel e seus filhos. E todos da Ásia Menor seriam testemunhas disso. Todas as igrejas da Ásia Menor saberiam da gravidade da questão. E ai daqueles que rejeitam a disciplina de Deus. 1 Timóteo 5,20 fala, quanto aos que vivem no pecado. Olha a orientação que Paulo está dando a Timóteo. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. Entendem como tudo na carta está claro, tão cristalino? É muito importante reconhecer que o Senhor Jesus é aquele que sonda a mente e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. O Senhor Jesus, portanto, ele faz um profundo e crítico diagnóstico individual. Ninguém pode escapar. Nada pode ser escondido. E aqui, quando fala de mente e corações, mostra exatamente o centro das emoções e sentimentos e o centro do intelecto e da mente estão diante dos seus olhos de fogo. Irmãos, estão lembrados que no começo falei que os olhos de fogo de Cristo é tanto para a condenação dos ímpios, quanto para a santificação dos santos. Amados irmãos, o Senhor Jesus tudo vê, tudo sonda, tudo sabe. Ele conhece o íntimo, o profundo de cada um de nós. Assim, ao emitir o seu juízo, admoestando, agora ele vai trazer palavra de exortação, versículo 24. Vejamos a palavra de exortação. Mas digo a vós, agora estão falando a igreja que não se corrompeu. Os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra coisa sobre vós. Então é interessante, irmãos, que Jesus direciona a sua palavra aos membros da igreja em Tiatira, que permaneceram fiéis à doutrina de Cristo e rejeitaram a doutrina e as práticas de Jezabel. Ou seja, há um remanescente fiel em Tiatira. É belo isso, não é? Assim, eles precisavam permanecer rejeitando. Eles deveriam seguir o exemplo da igreja em Éfeso. E a igreja em Éfeso odiou as obras dos nicolaítas, que é a mesma de Jezabel. Por isso o Senhor Jesus deixa claro que a doutrina de Jezabel, ela vem de Satanás. Amados irmãos, nós precisamos resistir a um estilo de vida liberal. Nós precisamos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, conforme a revelação bíblica. Por isso, amados e queridos, nós jamais podemos duvidar da autoridade da palavra de Deus, da sua inerrância, da sua suficiência. Nós não precisamos de mais nada. Tudo está nas Escrituras. Tudo está revelado para nós. Assim, o Senhor Jesus, ele continua, veja o versículo 25, nesta palavra de exortação, agora dando a ordem à igreja. Olha o 25, mas, todos comigo, mas conservai o que tendes até que eu venha. E aqui, irmãos, a palavra grega conservar é segurar, manter-se firme, não descartar ou deixar ir, manter-se cuidadosa e fielmente. Como é importante observar que o Senhor Jesus Cristo quer que eu e você venhamos manter com firmeza tudo o que Ele nos ensinou até que Ele venha. É uma ordem, queridos irmãos, aqui de autenticação do cânon bíblico, relacionado ao Concílio de Jerusalém, relacionado ao próprio Antigo Testamento. Assim, então, o cânon bíblico vai se fechando. E o que temos diante de nós, irmãos, a lembrança tão clara da ordem dada pelo Senhor Jesus de conservar o que tem, é a própria grande comissão, quando o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, 18, 20, falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado, até o fim dos tempos. E ele traz uma promessa. Qual é a promessa? Estou convosco. Vocês não estão sozinhos. Amados irmãos,
A igreja sadia teme o seu Senhor e conserva o que tens até que Ele venha. Jesus, ele termina essa carta com uma promessa, assim como nas demais cartas. E aqui, versículo 26 a 29, o Senhor Jesus promete partilhar ao vencedor a sua autoridade real. Ele diz assim: ao vencedor, e ao que continuar nas minhas obras. Que obras são essas? O ponto forte. Ele está voltando ao ponto forte. Ele está falando: continue trabalhando na minha obra. Continue vivendo em comunhão fraternal. Corrijam agora o ensino. Corrijam agora a adoração. Corrijam também a evangelização, porque o testemunho cristão deles estavam prejudicados com isso, por isso também eles falharam na prática da evangelização. Assim então observemos, queridos amados irmãos, que ele diz: ao vencedor, ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as ações. É tão interessante isso, porque, vejam, ele é o Filho de Deus, então os seus com ele reinarão. Ele venceu, os seus com ele vencerão. Não é exatamente o texto da divisa da exposição de Apocalipse, lá, aquilo que temos visto continuamente? E assim Jesus então fala da sua autoridade como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que reina soberanamente, dizendo: assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebradas os vasos do oleiro. Irmãos, é tão belo isso, porque mostra justamente o reino soberano de Cristo, Cristo que reinará, Cristo que reina, Cristo que é o Senhor, Cristo que está presente. Como disse inicialmente na apresentação, dos seus pés como bronze que brilha. Também, versículo 28, ele diz: lhe darei a estrela da manhã. Queridos amados irmãos, o que Jesus está mostrando é que nós não precisamos da sabedoria humana. Temos tudo em Cristo. Ele é a estrela da manhã, o Cristo glorioso, o Cristo glorificado, e nele desfrutamos da verdadeira vida. Assim, ele conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não desperdice. Não minimize a palavra de Deus. A igreja sadia teme o seu Senhor e conserva o que tens até que Ele venha. Como sabemos, irmãos, ser fiel a Jesus não é nada fácil. Porém, é totalmente possível. É possível porque é Deus que nos capacita. Certamente, ser fiel ao Senhor Jesus não é nada fácil, mas é possível, totalmente possível, porque Jesus já venceu. Ser fiel a Jesus não é nada fácil, porém é totalmente possível, porque a vontade de Deus é que sejamos crentes que sejam fervorosos na fé, operosos, crentes que verdadeiramente cumprem a palavra de Deus. Ser fiel a Jesus Cristo não é nada fácil, porém é totalmente possível, porque, queridos amados irmãos, podemos sim rejeitar uma vida liberal e vivemos uma vida para agradar a Deus. Queridos e amados irmãos, ser fiel a Jesus não é nada fácil, porém é totalmente possível, porque nós sabemos que estamos perdendo agora, estamos renunciando agora, mas temos uma promessa, que nada nesse mundo pode substituir. Não é fácil, mas é possível, porque Deus nos capacita. Então não desista, não desanime, não entregue os pontos, não se acovarde, não viva a lamuriar, mas clame ao Senhor graça, misericórdia, força, sabedoria, determinação, fé, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Jesus venceu e nele vencemos. Não desanime, não pare, mas continue, conservas o que tens, porque o Senhor nos capacita a fazê-lo. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, para cantarmos nosso hino oficial. Eu gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos e a refletir em questões fundamentais da sua vida.
Investigue a sua vida. O seu estilo de vida tem agradado ao teu santo, justo juiz? Que pecados você tem tolerado em sua vida? Que áreas de sua vida ainda faltam experimentar um genuíno arrependimento diante de Deus? Como vou demonstrar arrependimento dos meus pecados de idolatria? O que preciso fazer para vencer a minha luta contra os meus pecados sexuais? O que vou fazer para crescer em comunhão com Deus? Nós vamos orar e após a oração, quero convidar toda a igreja a colocar-se de pé. Após a oração, nós cantaremos esse hino. E queridos irmãos, a palavra de Deus é tão clara quando diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus está o tempo todo nos chamando ao arrependimento e à consagração de nossas vidas ao Senhor. Bendito Deus, amado Pai, estamos em pé diante da Tua presença, Senhor, para admitir, Santo Deus, que a Tua palavra é perfeita. A Tua palavra, Pai amado, nos ensina a viver nessa terra para a Tua glória. A Tua palavra, Deus, nos traz a promessa de que Cristo venceu e em Cristo também vencemos. Sabemos sim que é difícil. Sabemos sim, ó Pai amado, que teremos que necrosar a nossa carne. Que temos, ó Pai, que mortificar o nosso eu. Que temos, ó Pai, sim, que dizer não a tantas coisas que o desejo do nosso coração era dizer sim, mas por temor ao Senhor, ó Pai, negaremos a nós mesmos para, ó Pai, tê-lo como Senhor de nossas vidas. Por isso, ó Pai, cada um de nós, como pecadores que somos, clamamos a Tua misericórdia, o Teu perdão, a Tua graça, a Tua bondade e a Tua capacitação para vencermos cada luta do dia a dia. Que sejamos, ó Pai, discípulos de Cristo que verdadeiramente Te amam e cumprem a Tua vontade. Que possamos verdadeiramente amar uns aos outros e também amar os perdidos. Ó Deus, nós Te louvamos e ansiamos, ó Pai, pela volta de Cristo Jesus. Não sabemos o dia, a hora que Cristo voltará, mas a Tua palavra se cumprirá e Ele virá com resplendor e grande glória. Sabemos que nos encontraremos com o Senhor nos ares, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que por toda a eternidade o louvaremos, adoraremos, viveremos, ó Pai, a vida da forma mais bela e gloriosa para a qual o Senhor a criou. Por isso queremos, ó Pai, verdadeiramente cumprir o Teu querer. Em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto.
bênção que vai abrir o encontro triunfal. Viver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. O autor da minha fé. Como é bom sabermos que toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada tão somente a Cristo Jesus, autor da nossa fé. Que Deus te abençoe nessa semana, que você tenha uma semana de muito trabalho, uma semana de muita sabedoria e que o Senhor lhe direcione em cada decisão, em cada passo que você vai dar para a glória dele. Amém? Vamos orar encerrando esse culto. Amado Deus, Pai querido, te louvamos, Senhor, porque sabemos que no tempo determinado por Ti, Cristo voltará. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor cuida, o Senhor zela pelo Seu povo. Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que já somos abençoados em Cristo Jesus e que tão somente precisamos, ó Pai, amá-lo de todo o coração e fazer a Sua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, capacita-nos, ó Deus, dependemos de Ti. E agora que o Teu amor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos cantar mais uma parte da canção enquanto encerramos e nos despedimos. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. O autor